aprenderemos sobre a administração de conflitos. Os conflitos, eles são naturais em todas as relações interpessoais, seja em casa, no trabalho, entre amigos, familiares, na comunidade ou em qualquer outro ambiente. Esses desentendimentos são muito difíceis de evitar justamente porque os indivíduos se diferem em várias de suas personalidades e construções de pensamento ao longo da vida, o que acaba gerando divergências de ideias. Desde o início dos tempos, as divergências existem e fazem parte do progresso da humanidade. Por vezes, pode ser um fator de desestabilização de algumas organizações, mas, se bem analisados e tratados, são forças que removem transformações políticas, econômicas, culturais e sociais positivas ao longo da história. Pela possibilidade de explorar diferentes opiniões e pontos de vista sobre o cenário, se observou a necessidade por parte dos organizadores e líderes de ambientes analisar e identificar os problemas enfrentados por um indivíduo ou pelo grupo em situações difíceis. Nesse sentido, o escritor Stephen Robbins, autor do livro Comportamento Organizacional, lançado em 2002, abordou algumas visões sobre os conflitos. Uma delas é a visão tradicional, que, de acordo com esse entendimento, voltado lá para as décadas de 30 e 40, todo conflito era ruim e deveria ser evitado, porque este era um problema oriundo de faltas, seja de comunicação, do espaço de liberdade e confiança entre as pessoas ou do fracasso dos líderes. Outra visão que foi abordada por ele é a visão das relações humanas. Essa abordagem já desconsidera o conflito como algo ruim, mas o enxerga como uma consequência natural e de existência inevitável nas relações entre os indivíduos. Além disso, o entendimento a partir dessa perspectiva que gerou as teorias do final dos anos 40 até a metade da década de 70, considera o conflito como potencial a ser uma força positiva no desenvolvimento dos grupos. Há também, por fim, a visão interacionista, que é um modelo de compreensão mais recente e, além de propor o conflito como algo positivo, defende a ideia de que este é necessário para o rendimento válido de um grupo, o tornando mais criativo e autocrítico. O conflito ainda pode acontecer em diversas conformações, tendo uma divergência de duas ou mais opiniões em um único indivíduo se chama conflito interno, já aqueles que envolvem duas ou mais pessoas em uma organização, geralmente por questões de personalidade, é definido como conflito entre indivíduos. Já em situações como aquelas em que o indivíduo não compactua com as normas de comportamento ou com os valores culturais e assim está em conflito com o grupo de trabalho ou com toda a organização, se chama conflitos entre indivíduos e grupos. Conflitos entre grupos, por sua vez, são aqueles gerados devido a fatores básicos, como competição ou pela diferença nas formas de diferentes departamentos. Essas divergências são, portanto, inevitáveis e estarão presentes em qualquer organização. Fazendo uma leitura breve desse panorama geral, é plausível considerar que, apesar de serem muito comuns e inevitáveis, os conflitos podem redirecionados ou até mesmo resolvidos. E é nesse momento que entra a importância de uma administração eficaz, a qual deverá organizar formas de lidar com situações conflitantes e evitar os prejuízos de uma ação mal resolvida. A administração de conflitos pode ser definida também como a arte de lidar tanto com situações divergentes nos relacionamentos entre duas pessoas, como no relacionamento da pessoa consigo mesma. Portanto, mesmo que não seja tão simples agir nessas ocorrências, administrar conflitos de forma adequada, pautando sempre o respeito com todos os lados, pode ser uma atitude transformadora,
no sentido de extrair aprendizados, fortalecimento e oportunidades de crescimento, tanto no âmbito pessoal como no profissional. Para entender como funciona a administração de conflitos, é necessário antes saber identificar essas situações, qual a dimensão do problema e quais ferramentas utilizar para agir da maneira mais pertinente. Tratando desse tema, Eunice Maria Nascimento e Mohand separam situações conflitantes em tipos. O primeiro tipo é o conflito latente. Nesse caso, não é explicitado uma consciência de existência, nem mesmo através das partes envolvidas. Assim, a resolução desse tipo de conflito é dificultada, uma vez que é importante o conhecer para trabalhar com ele. Há o tipo de conflito percebido, que é quando os indivíduos ou grupos envolvidos percebem a existência da situação conflitante, mesmo que essa percepção não seja aberta e dada. Há ainda o conflito sentido, que atinge ambos elementos envolvidos, tem forma consciente e já é capaz de provocar emoções sobre a situação. Por fim, há o conflito manifesto, que é quando já atingiu todas as partes, ou seja, está explícito até mesmo para os terceiros e pode interferir na dinâmica da organização. A forma como se lida com cada um desses conflitos e, dependendo de suas origens, as ações do líder ou da pessoa que tem a responsabilidade de os amenizar pode as situações. Uma analogia muito interessante é a do princípio do 90-10 de Stephen Covey, que pode ser usado para comparar os efeitos das respostas faladas ou praticadas que o indivíduo assume ao potencial de ser uma situação conflitante. Esse princípio é relacionado com o que se passa com você e os 90% restantes está relacionado à forma como você reage ao que se passa com você. Pensando dessa forma, a maior parte da vida das pessoas está relacionada com o comportamento que se adota frente a situações de adversidade, o que pode ser analisado tanto de uma perspectiva interpessoal quanto intrapessoal. Assim, também muito se diz respeito à diferença que faz a maneira de agir e reagir sobre os conflitos, tanto na posição dos indivíduos tanto na posição dos envolvidos como de quem está tentando saná-los. Quando os indivíduos sabem gerir essas situações de maneira eficiente, os conflitos existirão, mas também haverá uma busca de satisfação, crescimento e melhoria nas relações. Não é incomum ver pessoas insatisfeitas com o convívio no local de trabalho, por exemplo. No entanto, o posicionamento da liderança e dos próprios indivíduos em questão não contribui para o encaminhamento da solução das questões conflitantes, o que indica uma frustração dessas. E aí, referente a esse cenário profissional, uma pesquisa recente com diretores de RH realizada pela Robert Half, a primeira empresa e líder mundial em recrutamento especializado de profissionais, apontou que a maior preocupação dos líderes é o conflito entre suas equipes. O que também é preocupante é apenas que metade deles se diz apta a solucionar esses problemas, enquanto esta função é principalmente de responsabilidade do líder. O grande desafio é que muitos profissionais que estão nos cargos de liderança não foram preparados para mediar conflitos. No entanto, é imprescindível que as empresas e organizações saibam identificar características e competências relacionadas à personalidade e comportamento dos gestores, como a atenção ao ambiente organizacional e acompanhado do trabalho da equipe, da comunicação, da maturidade para gerir, da empatia e de saber separar as questões pessoais desses profissionais, principalmente para esses cargos de liderança e mediação de conflitos. Não são apenas habilidades técnicas que importam. É importante saber lembrar que a administração eficaz de conflitos é uma habilidade essencial
para a vida de qualquer pessoa, uma vez que diz respeito à condução de relações de diferentes naturezas, não são só profissionais. Sendo assim, fundamentais podem ser adotadas a fim de promover o fortalecimento dos vínculos. A primeira delas é olhar-se no espelho, que consiste em evitar colocar a culpa no outro sem antes fazer uma análise do próprio comportamento. Para empresas e organizações, tentar saber por que o outro lado não está tendo atitudes colaborativas, se há vantagem pessoal em ocupar aquele espaço, uma vez que ninguém faz qualquer coisa sem algum tipo de reciprocidade. É natural do ser humano. Outra estratégia é ser duro com o problema e não com a pessoa. Na urgência, faz o indivíduo enxergar o outro como o problema e passa a analisá-lo a partir daí, sempre por uma perspectiva negativa, o que apenas agrava o problema. O melhor a se fazer é tentar extrair a raiz do problema e não projetar a culpa sobre o outro. Outra boa forma de administrar um conflito é também mudar a sua própria maneira de observar as pessoas, buscando sempre os dois lados. Fazer alguns questionamentos como: de que se trata esse conflito? Existem interesses, desejos ou necessidades subjacentes que não estão sendo atendidas? Que fatores podem ter contribuído para que a outra pessoa entrasse nesse conflito? Quais as necessidades e interesses da outra parte? Tenho algum preconceito sobre as intenções e ações da outra pessoa que preciso rever? Quais são as minhas alternativas e quais são as alternativas da outra pessoa para resolver o problema? Para todas essas questões, é importante não personalizar o problema, não culpar o outro envolvido e sim tentar buscar soluções colaborativas. Evitar generalizações e acusações também é um ponto-chave para impedir que o problema se agrave ainda mais. Lembrar que os conflitos fazem parte do convívio social e da própria ação consigo mesmo é tão importante quanto buscar formas de saná-los, atentando sempre para a necessidade de contemplar todas as partes envolvidas com a solução, gerando resultados positivos a todos. Nesse sentido, existem também algumas outras estratégias e táticas para a administração de conflitos conforme a situação. Se a fonte de ocorrência conflitante for cognitiva, ou seja, por informações divergentes, a tática a ser usada é provocar esclarecimentos, definições e interpretações, além de fazer escutar e falar. E interpretações. A estratégia nesse caso é examinar para uma resolução também cognitiva. Se a origem for por valores divergentes ou interesses incompatíveis, a tática é buscar um valor comum para a solução, promovendo assim a solução pelas semelhanças, através de um valor em comum. Se a fonte é por estados emocionais exacerbados, como uma personalidade, um descontrole, uma autoafirmação, a tática é provocar um desabafo e mostrar compreensão, chegando a uma estratégia de apaziguamento e liberação das tensões emocionais. Numa situação gerada por assimetria de poder, ou seja, a hierarquização na ocupação dos lugares, a tática é estabelecer regras e definir estruturas. Nesse caso, a estratégia já está mais voltada para certo tipo de imposição, a fim de eliminar termos controvertidos. Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse www.fbvcursos.com.